Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Ah, Hoje o tema nós vamos voltar a falar da conjuntura de momento e nós vamos falar também do avanço do golpe dentro da nossa análise, do núcleo da nossa análise. Quando eu comecei a fazer os vídeos, ainda na época que eu usava máscara, erroneamente, mas enfim, uma coisa juvenil. As elucubrações do oráculo eram muito claras, né? E a gente tinha aí uma dubiedade sobre a questão do golpe de Estado, né? Se estaríamos naquela época num processo de um novo tempo histórico a partir do marco de 2016, ou se estaríamos numa transição de um tempo para um marco que viria a ser 2018. Né? É, e, e aí assim nós teríamos uma dúvida sobre qual seria o fim, qual seria a data do fim da democracia, né? E o início da ditadura. Hoje é muito clara a situação, né? Agora nós temos de fato a ditadura plena. Nós temos a ditadura avançando no seu estágio pleno de desenvolvimento. Né? É, então agora essa é a retificação daquele período dúbio acerca dos vídeos iniciais deste canal. É, e agora eu acho que a gente já pode dizer, embora hoje ainda seja dia 22 de outubro, a gente já pode dizer que o golpe venceu, né? E que vai ser muito difícil deter a vitória de Jair Bolsonaro, porque como se verificou, inclusive no meu vídeo anterior, se verificou, Bolsonaro sim está usando as fake news de maneira instrumental para vencer as eleições. Isso é um processo antidemocrático, é um processo autoritário e ilegal, né? E aí, com isso, ele vai conseguir vencer as eleições. Ele já quase venceu as eleições no primeiro turno com essa estratégia e agora ele se caminha para vencer as eleições. Não se trata agora aqui nesse momento da esquerda e do campo progressista ficar arrumando culpados, né? Eu acho que esse tipo de coisa é o pior para todos, né? Ficar dizendo que a campanha do Haddad foi isso, foi aquilo, e que fulano errou, ciclano errou, o PT errou, o PDT errou, Ciro Gomes e não sei o que, e Lula e tudo mais. Não se trata disso. No entendimento, não é esse o caminho que a esquerda deve percorrer. Não é o caminho da autopunição e tampouco de uma autocrítica autodestrutiva, né? O caminho é sempre o da resistência no intuito, mas não uma resistência ingênua, pueril. É necessário evoluir no entendimento da situação política e é necessário adotar estratégias de ação que dentro do campo que o inimigo atua, né? E aí é importante a compreensão desse vídeo hoje, que pode ser um dos últimos vídeos, talvez, desse canal, mas enfim. Então, nós vamos recapitular agora aqui uma dubiedade acerca do período histórico. Nós vivemos um período histórico chamado de social-democracia, que ocorreu de 1985 até 2016. 2016 houve uma mudança no período histórico e agora nós estamos vivendo uma ditadura. Essa ditadura
ela é uma ditadura bolsonarista, né? O bolsonarismo, como fenômeno, ele atinge o núcleo do golpe. Ele conseguiu tomar conta do golpe de Estado de 2016, que estava incipiente, né? Essa ditadura ela já foi iniciada em 2016, mas de 2016 até 2018, essa ditadura ela adquiriu um status de incipiência, ou seja, ela é uma ditadura incipiente, em formação. Uma ditadura que estava se estruturando e estruturando as suas bases de desenvolvimento, ou seja, a Operação Lava Jato, a, as reformas neoliberais de Michel Temer, enfim, uma série de outras questões que agora não convém aqui ficar detalhando, mas o período histórico é o período da ditadura incipiente. O bolsonarismo, naquela época, ele estava ali ao lado desse processo como vigília. O bolsonarismo ele era uma espécie de vigília desse processo. Sendo que o golpe, naquele momento, estava sendo conduzido pelas forças neoliberais tucanas, ou seja, um resíduo de um período FHC tardio, né? É o que a gente chama o governo Temer. O governo Temer é o terceiro mandato do governo FHC, é um mandato é um tucanismo tardio, né? É um neoliberalismo tardio, podemos dizer assim, o neoliberalismo dos anos 90 tardio, né? Que entra como um resíduo, né? No período contemporâneo. Mas esse golpe de Estado, proporcionado e desenvolvido por essas forças residuais, ou seja, enfraquecidas, não deu certo. E aí nós assistimos uma retomada do lulismo enquanto força política. Lula ele conseguiu ressurgir como força política dentro desse período e conseguiu, inclusive, quase se tornar candidato à presidência da República. E ainda por cima, Lula conseguiu o feito de colocar o seu candidato no segundo turno. E é necessário que se coloque de uma maneira clara. Haddad ganharia as eleições se elas ocorressem dentro da sua normalidade, ou seja, com debates, né? Nós temos que entender que a ausência de Bolsonaro dos debates é um golpe, né? Assim como a estratégia de adoção de fake news também é um golpe. Ou seja, nós estamos assistindo o bolsonarismo ocupar o núcleo do poder político no meio desse processo eleitoral e do fracasso do golpe de Estado. E esse núcleo do poder político, o bolsonarismo, ele adquire por meio de golpes também, né? Ou seja, a vitória do bolsonarismo nas eleições é um golpe dentro do golpe, né? Ela é sim, de fato, um golpe dentro do golpe. Então, nós temos que entender esse ponto, né? E aí, nesse sentido, é necessário colocar que o golpe ele atinge a sua fase plena, que é a fase da ditadura bolsonarista. O bolsonarismo, ao incorporar o núcleo da situação política, ao tomar conta do núcleo da situação política, ele avança e ele faz a plenitude do regime político, que é um regime ditatorial. Em alguns vídeos eu designei o termo ditadura mediática. Isso é verdade. Nós estamos vivendo uma ditadura mediática. Por quê? Porque essa ditadura, e aí entra no ponto de como a esquerda deve se organizar, de como que as forças democráticas devem se organizar frente a essa ditadura, é no seguinte sentido. A ditadura ela é uma ditadura midiática. Tanto a fase incipiente proporcionada pelo PIG, quanto
pelo PIG e pelo tucanismo tardio, quanto à fase plena agora do bolsonarismo, a fase plena também também se apoia em estruturas midiáticas, né? O bolsonarismo tem a sua própria máquina de divulgação de fake news, que é um fenômeno de mídia, né? O bolsonarismo tem a sua própria forma de organizar no campo da semiótica, no campo da construção de símbolos, né? E faz isso por quê? Porque detém um meio de comunicação e o bolsonarismo ele funciona como uma máfia, como uma organização é, externa às condições, externa às estruturas tradicionais da imprensa enquanto instituição, né? E atua dessa forma, ou seja, por meio dos seus blogs, por meio dos seus canais na internet, né? A gente tem canais como o do Nando Moura, da Joyce Hasselman, e essas coisas que são até meio vergonhoso de ter que citar isso, mas são blogs visivelmente bolsonaristas. São blogs que servem como essa máquina de lavagem cerebral do bolsonarismo. Tudo isso foi iniciado pelo golpe de 2016. Mas à medida que o golpe de 2016 tropeça e sucumbe dentro das suas estratégias, o bolsonarismo toma conta desse resto de regime e já começa a impor as suas garras no regime. E aí a gente tem que entender a natureza do regime político neoliberal, que é o quê? O regime político bolsonarista, que é o quê? É a execução dos planos do golpe, né? Ou seja, é a execução desses planos neoliberais tardios de maneira autoritária, dentro de um desenvolvimento que é um desenvolvimento fascista, ou seja, uma força política externa, né, que vem de fora dos partidos, que possui vínculos militares, né, que se alicerça na estrutura da polícia e do militarismo, ou seja, por meio da força. É uma força política que se organiza fora da sociedade civil organizada e começa a penetrar no regime político de acordo com as regras colocadas pela democracia, mas de uma forma deturpada, antidemocrática, e com isso eles vão penetrando nas instituições e vão, por meio de uma força antidemocrática, uma força autoritária, eles vão conduzir o regime, principalmente agora que eles vão ter uma chancelaria que seria essa vitória deturpada das eleições, essa vitória fake das eleições de 2018, né? E aí o que esperar desse regime? Muito bem. Aí vem a parte que é a pior de todas, né? É um regime, por ser um regime capitalista autoritário, né, como toda a natureza de regimes capitalistas autoritários, nós podemos esperar um ataque a todo o campo da esquerda, ou seja, partidos políticos, imprensa, organizações, pessoas, indivíduos, lideranças. Muito provavelmente eles vão assassinar o Lula na prisão, eles provavelmente vão sim matar o Lula, dependendo da situação. Podem fazer isso ainda esse ano, eles podem matar o Lula ainda esse ano. E fica aqui uma previsão do oráculo, eles provavelmente vão matar o Lula esse ano. O plano fundamental, por se tornar uma ditadura anti-PT, o núcleo central da ditadura é a destruição do PT. Então nós podemos esperar sim que essas forças políticas antidemocráticas que agora tomaram conta do regime político e assumiram o regime político como uma ditadura plena, nós podemos colocar aí como um dos principais objetivos o banimento do Partido dos Trabalhadores, colocar o Partido dos Trabalhadores na ilegalidade, sim, não só o Partido dos Trabalhadores, mas toda a esquerda, todos os partidos que tenham a possibilidade de vínculo com o poder popular, né? E aí a gente até remonta depois essa análise sobre o poder popular
é, que consegue ter acesso ao poder político, né? Que é a gênese do Partido dos Trabalhadores. Então, é necessário colocar dentro nesses termos e sobre a ponto de vista do regime social econômico, nós podemos esperar também no eventual, no eventual não, né? Já no governo Bolsonaro, nós podemos presenciar sim a nova escravidão da classe pobre, né? Os pobres vão voltar à condição de escravos. Nós vamos assistir a cenas de muita morte, muita violência. A violência vai atingir picos enormes, ao contrário do que o bolsonarismo diz, porque aí a gente remonta o paroxismo, né, as contradições do discurso moral, né, o discurso moral ele é contraditório, ele é a ideologia, a ideologia enquanto moralismo, ela executa o contrário é, do que ela se pretende combater, né? Então nós vamos assistir sim corrupção muita e violência muita no governo bolsonarismo, governo bolsonarista. Mas sobretudo nós vamos assistir muita morte no sentido de pessoas pobres sendo ainda mais marginalizadas, colocadas em condições de escravidão contemporânea, de morte latente por fome, por doenças e pessoas pobres, muitas pessoas pobres que vão se rebelar contra o regime vão acabar indo para as prisões. As prisões são campos de concentração. As prisões brasileiras elas já são campos de concentração. Isso é um fato, né? Isso deveria ser uma terminologia histórica, né? Campos de concentração do capitalismo brasileiro, né? As prisões. E é nesses termos que a gente tem que entender a análise, para que a gente consiga atuar dentro de uma perspectiva política, mas no âmbito da simbologia, da narrativa e da semiótica. A resistência e as formas de, de, de ascensão de uma nova esquerda precisam ocorrer dentro desses campos da semiótica das narrativas simbólicas e do marco de uma nova forma de interpretar a conjuntura política, eu pessoalmente considero esta forma e formas dentro do marxismo como as mais corretas, e a construção de uma imprensa muito poderosa, né? O campo progressista ainda não possui uma imprensa poderosa. Nós precisamos de uma imprensa poderosa que consiga impulsionar essa narrativa de uma forma bastante organizada e plena, né? Enquanto resistência. Enfim. Então, nós estamos assistindo de fato a vitória do golpe, a transformação do golpe na sua fase plena, a ascensão do bolsonarismo como o fascismo contemporâneo brasileiro enfim, e aí com isso a gente encerra esse vídeo como um alerta e também como um marco importante da situação e até mesmo desse canal. Um grande abraço, muito obrigado.